Caro sobrevivente, espero que você esteja bem, dando continuação aí à nossa série de vídeos. Hoje o tema é denso, né? Então prepare-se porque pode ter gatilhos para você que está aí do outro lado. Eu sou Virginia Cosi, sou psicanalista clínica e aqui eu vou falar nesse vídeo sobre a perversão sexual em mães narcisistas ou mães psicopatas, enfim, famílias disfuncionais com psicopatas e narcisistas. Gente, é um tema denso, mas nós, quanto sociedade, precisamos conversar sobre isso, para que seja falado, divulgado e as vítimas tenham acesso à informação e acesso também ao processo de cura, porque elas não merecem ficar o resto da vida com essas feridas na alma, na psique, o resto da vida. Então, por mais dolorido que seja, desconfortável, precisamos falar disso, né? A informação salva vidas. Por isso, ajude a divulgar. Se você clica, já ajuda no botãozinho de curtir, porque o YouTube recomenda para outras pessoas. Se você compartilhar, melhor ainda. Por mais que seja um tema delicado, precisa ser divulgado e informado. Então, hoje o tema é a perversão sexual de mães narcisistas e psicopatas, né? Ou as duas coisas que a gente chama de narciopata. Bom, primeiro eu não poderia deixar de falar das mães que tem vídeos aqui no canal, das mães pedófilas. Obviamente que todo tipo de parafilia significa perversão sexual. Então, toda pessoa que é parafílica, eu não vou entrar em detalhes da parafilia, tem vários tipos, você coloca aí no Google se você quiser estudar um pouco mais, mas sim, é uma perversão sexual e é muito frequente em psicopatas e talvez em mães narcisistas que sejam psicopatas também, tá? Além das parafilias, existem outros tipos de perversões, né? A mãe narcisista, né, para vocês não confundirem compulsão sexual com perversão sexual, tá? A mãe narcisista que ela tem compulsão sexual, normalmente elas têm o perfil de traírem os seus maridos, de terem vários parceiros, de serem infiéis, não tem ali a maldade nua e crua, apesar de trair, na minha opinião, é algo bem maldoso e perverso. Você pode terminar a relação para ficar com outra pessoa. Ela tem uma promiscuidade e também ela tem ali a infidelidade como uma compulsão ela tem uma compulsão por trair, por ter diversos parceiros, tá? Diferente da mãe que é narcisista ou psicopata, as duas coisas, que tem a perversão sexual, vão ter ali elementos que causam sofrimento nas vítimas, tá? Por exemplo, a mãe narcisista, que ela tem perversão sexual, mas ela não executa a pedofilia em si, mas ela tem o prazer sádico, obviamente terá o sadismo, em ver ali a filha ou filho sendo abusado sexualmente. Ou seja, perversão sexual. Ela não participa, mas ela observa e ela tem prazer nisso. Ou um exemplo aqui que eu vou dar, e eu já falei isso já aqui no canal, acho que no vídeo que eu conto a minha história. Tudo começou porque eu suspeitava que a minha mãe fosse psicopata, e realmente é psicopata e narcisista. Mas o que foi o gatilho para mim foram dois gatilhos, e aí vão ser dois exemplos, e possivelmente, né, se você sofreu isso, que eu vou falar vai te dar gatilhos, então cuidado. O primeiro foi eu contei já, né, tinha um cachorrinho, esse cachorrinho, ele era macho, e ele abusou, não sei se posso chamar abusou, né, porque dentro do reino animal eu não sei, não sou bióloga, não sei dizer se isso é um padrão normal, mas ele abusou sexualmente de um outro cão macho, né, pela parte de trás, aí onde você está pensando mesmo. O cachorro deu um grito, e a minha mãe estava na minha casa, isso já adulta, né, deu um grito de dor tão grande, eu saí desesperada, porque eu sequer sabia o que tinha acontecido, e ela estava perto, né, ela viu o que aconteceu, e tinha ali um corredor, e eu saí desesperada, querendo passar na frente dela, e o que ela fez? Ela começou a andar devagar para eu não passar e socorrer o cachorro. E eu olhei e ela estava sorrindo. E esse sorriso, gente, era um misto de alegria com prazer.
E eu fiquei assim, transtornada. Eu tive febre, para vocês terem uma ideia, eu tive febre vendo essa cena tão nojenta. Ela ficou feliz e teve prazer de ver o cachorro gritando de dor, sendo, vamos botar aí, abusado por outro cachorro, sentindo dor. Então, o perverso sexual sempre tem o sadismo envolvido, sempre tem o sofrimento da vítima e eles sentem prazer nisso. Isso é muito bizarro mesmo. Então, isso foi horroroso. Eu ver a minha mãe, né, minha própria mãe que me gerou, fazendo aquilo e impedindo, fazendo hora para eu não passar. Eu dei um berro, sai da frente! E aí vi aquele sorriso e, enfim, socorri o cachorro ali. Eu fiquei com febre. E aí, por que eu tive febre? Né? Primeiro que foi um gatilho de ver aquela cena nojenta dela tendo prazer naquilo, mas remeteu a um trauma que eu tive no passado, né? E quem acompanha aí, me acompanha nos vlogs que eu já postei, né? A gente tá ali tentando adotar um casal de cãezinhos, né? E eu sempre tive trauma de cachorro. Eu sempre não gostava, realmente não gostava de cachorro, principalmente cachorro macho. Não me identificava e nunca gostava. Quando a gente teve ali o primeiro cachorrinho, eu comecei a mudar a perspectiva, mas eu não entendia porque que eu tinha um asco, a palavra é essa, um asco com cachorro. E aí, depois, com o tempo, eu fui lembrando, na verdade, essa memória sempre teve frequente, né, e vívida na minha mente, mas eu fui associando, a palavra é essa, associando a um trauma na infância. E esse dia desse cachorro, que o macho, esse que ocorreu na minha casa, esse dia eu tive febre porque remeteu a um outro trauma aos 5 anos de idade. Por quê? Eu e minha mãe, a gente estava indo para o local onde ela trabalhava, que eu estudava, ela trabalhava numa escola e eu ia junto, né? Então, além de passar por toda a tortura, porque ela andava muito rápido, e ela tinha raiva, porque ela tinha que me carregar, né, para onde ia, porque afinal ela era mãe, mas uma mãe psicopata, ela não tá nem aí pro filho. Uma mãe narcisista não tá nem aí pro filho se for psicopata, então piorou. Ela tinha tanto ódio que ela não ligava de me arrastar e eu sentia muita dor abdominal, então os locais mais desertos eu andava mais rápido para me punir, sabe Deus por quê, me arrastava e eu gritava, ai, não tô aguentando de dor, ela não se importava, né, era uma verdadeira tortura para mim. Nesses caminhos aí até chegar à escola, um cachorro fugiu, e eu não sei que raça que é, mas eram cachorros bem grandes, que em pé ficavam mais altos do que eu. Eu muito pequena, com 5 anos, o cachorro fugiu e ele chegou perto de mim e tentou, né, fez aquele movimento como se estivesse tentando cruzar comigo. E eu entrei num desespero, a gente não sabia nem o que estava acontecendo, não tinha noção do que estava acontecendo. Eu achei que o cachorro ia me matar, que ele ia me morder. E aí eu comecei a gritar. E ali, quando eu olhei para o rosto da minha mãe, adivinha? Era rosto de desespero? Não. Era um rosto de felicidade, de prazer sádico. Então, quando aqui eu falo que eu não faço contato mais com essa mãe, que eu não quero contato e que eu tenho nojo dela, aparecem umas velhinhas de coque aqui, eu não tenho nada contra coque, mas o apelido que eu dei para as velhas de coque, que não entende de nada e vem aqui julgar, né? E se dizem até cristãs, nunca vi cristão julgando o que não se entende. Quando eu digo que eu tenho asco, é por isso. E aí vem me julgar, então convivam vocês com uma mãe dessa. Quem me julga? Eu não. Porque eu realmente tenho nojo da maldade. Porque fazer isso com uma criança, independente de ser filho ou não, é uma crueldade sem limites. Então, quando eu olhei para ela, ela estava olhando, admirando, gente. Ela estava admirando, ela parou e ficou com cara de felicidade, olhando uma cena bizarra dessa. E eu desesperada, gritando, congelada, né? Minha reação de trauma é congelamento, congelada, gritando e chorando. E ali, pra mim, durou uma eternidade, ela abaixar para pegar um pedaço de madeira e espantar o cachorro. Foi assim, milênios de tempo, não sei quanto tempo que durou ela ali olhando, admirando.
Mas enfim, ela pegou uma madeira, espantou o cachorro e ficou rindo. E eu lá transtornada, não fui acolhida no meu sofrimento, no meu trauma. E ela rindo, aí o dono apareceu, uma mãe normal ia brigar, né? Falar assim, ó, como é que você deixa seu cachorro aqui? Podia ter matado a minha filha. Você é louco, olha o tamanho desse cachorro, cachorro de raça grande. Ela ficou rindo, o cachorro fugiu, o cachorro fugiu. Como se nada tivesse acontecido. E eu ali com 5 anos, totalmente transtornada, em estado de choque, sem entender o que tinha acontecido direito comigo. Então esse trauma do cachorrinho lá em casa remeteu a esse trauma, né? Foi um gatilho emocional de um trauma e me deu febre nesse dia. Esses exemplos que são bizarros, eu sei, né? Mas eu não tô aqui para esconder a minha história. A minha história de vida é um livro aberto, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu conto tudo isso, tudo como foi a descoberta. Foi a partir daí, ligando esses pontos, que eu falei, tem uma coisa de errado com a minha mãe. Ela não é normal, acho que ela é psicopata. E aí, conversando com uma amiga psicóloga que conheceu ela, conviveu com ela, chegamos a essa conclusão. Essa psicóloga falou, olha, existe uma coisa chamada mãe narcisista. Acho que ela pode ser narcisista. Ou ela é alguma coisa de psicopata, alguma coisa assim. Isso foi há uns 6 anos atrás, mais ou menos, tem bastante tempo. Mas foi dessa forma que foi o gatilho para eu identificar o que ela era. Foi, infelizmente, eu tendo esse despertar de que ela era alguma coisa muito bizarra. E óbvio, né? Uma mulher que a vida inteira ficou casada com um homem que é pedófilo, que não só abusou da filha, mas de outras crianças, por aí você já vê que não era uma pessoa normal. Só que a gente que é filho, a gente fica se auto-enganando a vida inteira. A gente fica normalizando o abominável, achando que não é bem assim, coitada, coitada, até porque a gente passa por lavagem cerebral e um adestramento como cães para acreditar que aquela família é normal, quando não é. E esse despertar começou antes. Eu tive um relacionamento com um narcisista aqui no descarte. Ele falou assim, volta pra tua favela com os seus pais psicopatas. Casa é racista, né? Ele era gringo, alemão. Case com um preto e tenha meia dúzia de macaquinhos. Esse foi a frase dele do descarte. Eu fiquei pensando, será que meus pais são psicopatas? Minha mãe é psicopata? Pra ele ter falado isso. Passou um tempo, eu me casei, tive esse gatilho com o cãozinho me remeteu e eu consegui linkar com o trauma esse que sempre foi muito vívido na minha memória. Eu tenho essa cena assim muito vívida na minha memória. Então, são exemplos, gente, de perversão sexual. E aqui eu poderia dar muitos exemplos, eu poderia dar casos clínicos, mas eu não quero gerar mais gatilhos que eu já gerei em vocês e também não quero expor nenhum caso clínico que eu tenha recebido, porque são específicos, né? Então, são peculiaridades, porque na maldade, na perversão sexual, ocorre ali a criatividade na maldade, como eu disse no vídeo anterior, é bem grande. Mas todo tipo de sofrimento junto com sexo, independente de que tipo que seja, é perversão sexual. E tem mães psicopatas e narcisistas que só têm prazer quando ocorre o sofrimento da vítima. Sem o sofrimento da vítima não há prazer, né? E aí tem, enfim, como eu falei, o leque da maldade é bem grande. A forma de causar sofrimento a uma pessoa durante um ato sexual pode ser de muitas formas, né? Também existem perversões sexuais menos piores do que essas, mas assim, também não é legal, não é bacana, causa sofrimento na vítima. Mas eu não vou entrar para esse vídeo não ficar tão longo, mas espero que você, que foi a vítima, como eu, você entenda que isso não é só narcisismo. Quando tem perversão sexual, não é só narcisismo, gente, não é. Porque os narcisistas, eles não são normalmente perversos sexuais. Podem ter compulsão sexual, mas a perversidade, quando tem sofrimento e sexo junto, sofrimento da vítima, a sua mãe, possivelmente, ela é psicopata. Possivelmente. Contato zero, gente.
Quem quer o seu psicopata de estimação, carregue e leve para sua casa. Eu não. E eu falo para as vítimas, não carregue para sua casa. Contato zero, essas pessoas são perigosas. São perigosas e dá asco conviver com esse tipo de gente. Dá asco. Só Deus mesmo para ter misericórdia, gente, porque eu não tenho, não. Não tenho misericórdia das vítimas. Ah, tem que ter empatia. Tem empatia com as vítimas. Já esgotou meu estoque de empatia. Tá tudo com as vítimas que são empatas. Porque tem vítimas que são perversos iguais. Que compartilham da mesma maldade. Que são narcisistas também. Não arredam o pé de jeito nenhum da família narcisista. Estão ali no mesmo limo. Por quê? É farinha do mesmo saco. Não falando da vítima empata que não consegue sair de casa por questões financeiras. Falando daquelas vítimas que já tem condições de sair daquele limo, mas continua ali, correndo atrás da mãe narcisista, fazendo maldade igual e não percebem as maldades que fazem, porque tem também, né? Para você que é vítima e que é empata e sobreviveu isso tudo com muitas sequelas, porque ser vítima de uma mãe psicopata, acreditem, é pior do que uma mãe só narcisista. Bem pior. Os traumas são sequelas que você, infelizmente, tem que cuidar o resto da vida. Não é pouca coisa não, gente. Eu vivo na pele isso. Não é pouca coisa não. São sequelas de doenças, sequelas de traumas, estresse pós-traumático que você tem que tratar o resto da vida. Não é pouca coisa não. Então carregue você, né? Eu falo isso para a sociedade. Leve você um tipo de mãe dessa para morar com você. Eu não levo não. Minha empatia é com as vítimas empáticas, né? Então você que é sobrevivente e empata, que você consiga se libertar dessas dores, se curar e juntar o que sobrou de você e fazer o seu melhor com o que sobrou de você. Ser feliz, se dar muito alto amor, se dar autoestima, se dar amor próprio, se dar tudo de bom e do melhor, né, que a vida pode oferecer para você. E ser feliz apesar de, eu sei, tem muitos apesar de, eu sei. Mas mesmo assim, nós possuímos a resiliência dentro da gente, e apesar de, a gente consegue se reconstruir longe desse tipo de pessoa. Eles são criminosos. Quem passa pano para criminoso, criminoso também é, porque quem anda com porco farelo come. É gente da mesma laia. Quem apoia esse tipo de gente é farinha do mesmo saco e apoia esses crimes, porque tudo isso é crime, gente. Tudo isso é crime. Causar sofrimento a uma criança com o propósito de satisfazer a própria vontade é crime, independente de ser parafilia ou não. Tá bem? Compartilhe esse vídeo e vamos divulgar. Esse tipo de mãe existe e nós, quanto sociedade, estamos aqui compartilhando, levando informação que precisa chegar às vítimas. Eu não me calarei. E tudo que for feito para me ameaçar ou tentar me coagir, eu entro com processo na justiça. Eu, como cidadã, tenho o direito de me proteger. Então, não tentem me calar, porque, primeiro, eu tenho a proteção de Deus, proteção divina, porque eu estou do lado de quem é do bem, não os fariseus que ficam na igreja e são psicopatas e narcisistas. E tenho também a proteção da lei. Então, por mais que já me tentaram calar, me ameaçando de morte, um familiar, e graças a Deus eu consegui a medida protetiva, estou amparada pela Lei Maria da Penha, caso ocorra de novo, porque toda vez que eu exponho a minha história, apesar de já ter ido num programa de TV aberta, ter exposto isso, não vão me calar. E se conseguirem me calar, esses vídeos vão ficar aqui por mim para sempre. Porque sempre terão vítimas em busca de informação. Não vão me calar. E se tentarem me calar, saibam que lei existe e que se eu tiver que colocar gente na cadeia para me proteger, eu coloco. Porque eu sou da turma da lei, não sou da turma da bandidagem, não. Recado dado. Um abraço para todos. Tchau, tchau.